Visual na TV. Oferecimento exclusivo. As tendências em móveis e decorações chegam primeiro aqui. Boa noite, o programa Visual na TV está no ar e hoje a gente vai falar de um assunto bem sério, é o câncer de mama. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 52.680 novos casos vão aparecer aí durante o ano. Então é um assunto bem sério, um assunto para a gente se pensar, conversar a respeito disso também e saber como as mulheres podem se tratar. E hoje a gente vai conhecer a história de 3 mulheres, a Erci, a Vanessa e a Dona Joana. E é isso que você acompanha agora. Daí quando veio o resultado, eu tinha mesmo nas 2 mamas, e daí ele já falou para mim, a senhora tem de 2 a 3 meses de vida, porque está muito avançada a doença, eu já tinha os linfomas aqui embaixo do braço, estavam todos comprometidos, todos malignos, das 2 axilas. Na minha mama direita eu tinha um câncer de 7,5 milímetros. Então, uma coisa ineditada. E daí você sente mesmo assim, triste porque as pessoas se afastam, porque naquela época, câncer, a fulana vai morrer, a dona Maria vai morrer, a dona Luz, todo mundo morria. Naquela época morria muita gente. Na minha família, várias pessoas tiveram câncer. Então, desde 2004, bem antes de eu fazer 40 anos, eu já comecei a fazer as mamografias rotineiramente. Meu médico pedia e eu comecei a fazer de 6 em 6 meses. E em dezembro de 2011, eu fiz a última mamografia e não apresentou nada. E em junho de 2012, eu verifiquei que tinha embaixo do meu braço uma bolinha que não estava ali. Conversei com meu marido, nós reunimos no mesmo dia os nossos filhos e colocamos a situação. Para as minhas irmãs eu contei, para a sogra dela que estava aqui em casa eu contei, para ela não, sabe? Então foi num momento bem difícil para mim também que eu descobri aquilo. E eu fiz, dali 2 dias me ligaram do São Vicente, que era para mim buscar a minha mamografia que estava pronta. Daí até a minha filha questionou, sabe, quando eu cheguei em casa, eu não queria contar para ela, né? Ela questionou, por que, mãe, daí, o que aconteceu que a tua mamografia estava pronta? Daí eu falei, não, filha, foi engano, era outra pessoa, tinha 2 nódulos. E daí já, no diagnóstico já deu maligno, que daí eu parti para o tratamento, sabe? A gente sempre acha que o câncer dá na vizinha da direita, da esquerda, na frente, mas na tua casa não. No momento, assim, parece-me que não me toquei muito. Parece que eu não caiu a ficha na hora. Então eu fiquei apavorada e os vizinhos todos, ninguém queria conversar, todo mundo se escondendo e o comentário vai surgindo. E daí depois de todos os exames, ficou constatado que era, evidentemente que naquele momento é um baque maior, é um choque para todo mundo sofre bastante. Mas a gente já vinha encarando de uma maneira positiva, desde o primeiro momento. Assim, a gente tentou tranquilizar e dizer que se realmente fosse, a gente tinha que enfrentar, né? Dali 3 dias já fiz a cirurgia e ele falou para Bernardo, foi muito grande, e então ela vai para a UTI e talvez fique uns 2, 3 dias.
Eu acordei na UTI, eu já saí andar, fazendo as químios e fazia rádio junto, porque o meu problema era tão sério que eu fazia rádio e fazia químio, as duas alternando uma e a outra. Aí fiz várias mesmo, muitas, e daí terminou o tratamento, né? 1 ano e 6 meses eu terminei, parei de fazer a químio e a rádio. Foram 101 químio e 25 rádio. Fiz primeiro as quimioterapias, que foram 8 sessões, 4 sessões com medicamento, 4 sessões com outro. No primeiro medicamento foi tudo muito bem, no segundo medicamento as reações foram bem difíceis e já era o esperado, que depois desse tratamento eu faria a cirurgia. E fiz a cirurgia, hoje faz 40 dias que eu fiz a cirurgia, e foi feita biópsia daí de tudo que foi retirado e não foi mais encontrada nenhuma célula maligna. Então eu não vou precisar fazer a radioterapia, né? Porque era o que estava programado para fazer depois da cirurgia a radioterapia. O tratamento foi, a princípio, todos os exames, 8 sessões de quimioterapia e daí as 2 cirurgias que eu fiz e daí as radioterapias. Daí terminando as radioterapias, só assim os exames de rotina que a gente tem que acompanhar. E graças a Deus não apresentou mais nada. Eu me sinto muito bem. E assim, o que a gente diz para as pessoas, porque a princípio quando descobre tem uma notícia dessa, eles se sentem muito mal, porque o psicológico da gente é super abalado, né? Então, o que eu tenho a dizer para as pessoas que quando receberem um diagnóstico desse, vão à luta. Eu acho que a gente, quando tem um problema, a gente não deve esconder, nem pôr lá dentro do guarda-roupa, ou não contar, porque tem pessoa que tem câncer e não quer contar. Eu acho que a gente tem que sair, compartilhar com todos os vizinhos, falar que tem tratamento, sabe, que Deus existe, que está com a gente, que Deus é o Deus que fez, que criou a família e a luta. Busquem, né, saber e ver que várias pessoas se curam, né? Hoje em dia não existe mais isso assim, não é um atestado de que a pessoa vai morrer porque está com câncer. Você tem várias alternativas, né? A medicina realmente está bem avançada, e só que você tem que encontrar no começo. Então, por isso que você tem que realmente se cuidar, né? Fazer a prevenção. Então você acompanhou a história dessas guerreiras aí que lutaram e estão lutando contra o câncer de mama. E agora eu recebo 2 médicos aqui para conversar com a gente. O Dr. Diogo Gavarrete, oncologista clínico. Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, Franciele, obrigado pelo convite. Imagina. E também o Dr. Leonardo Gavarrete, ele que é cirurgião oncológico. Seja bem-vindo. Boa noite pessoal de casa. Eu agradeço por terem aceito o nosso convite para falar de um assunto tão importante, né? A gente acompanhou aí 3 histórias diferentes. Algumas que estão passando, né, pelo problema, outras que já passaram aí há 24 anos. Eu começo perguntando, a primeira coisa, são idades diferentes que cada uma passou pelo câncer. Existe uma idade que seja considerada assim, essa é a idade do câncer? Na verdade, assim, Franciele, a gente sabe que o câncer de mama ele pode aparecer desde uma mulher jovem, uma adulta jovem, até uma paciente idosa. Tá? A faixa etária que concentra 80% do câncer de mama são as mulheres na 6ª década de vida. Tá? Então, essa é a principal idade de incidência do câncer de mama. A Vanessa, que ela falou que teve vários casos na família. Isso também deve ser investigado antes, ela começou com acompanhamento antes, ela fez a coisa certa. Assim, não há dúvida de que o fator familiar tá, é muito importante no câncer de mama. A tendência hereditária do câncer de mama ali é muito uma coisa que tem que tomar muita atenção. Você sabe que 10% apenas dos cânceres de mama eles são hereditários, ou seja, transmitidos de mãe para filho. 90% dos casos de câncer de mama são esporádicos, que a gente chama. Tá? Mas não há dúvida de que o fator hereditário é um fator de risco para câncer de mama. Tá? Então,
Essa investigação deve começar quando? Então, ela já tem um fator de risco, ela sabe que ela tem probabilidade de ter, na família já teve, ela começa a investigar com que idade? Bom, se ela teve vários casos de câncer na família, primeiro acho que é uma paciente candidata a um aconselhamento genético. Tá? Isso, independente se ela teve vários casos, pelo que eu entendi, ele teve vários casos na família, não só de câncer de mama, mas paciente que tem casos de câncer de ovário, ou até mesmo homens com câncer de mama, ela seria uma paciente candidata a pesquisa de mutação de genes específicos para câncer de mama. Tá? Mas, de maneira geral, o rastreamento do câncer de mama ele começa aos 40 anos, a recomendação, onde anualmente a paciente deve ir ao médico e fazer exames clínicos anuais. Tá? Palpação anual. 40 anos? A partir dos 50 anos já se recomenda que a cada 2 anos, pelo menos, faça uma mamografia. Tá? E para as pacientes de alto risco, e a gente classifica alto risco pacientes que tiveram um familiar com câncer de primeiro grau com câncer de mama antes dos 50 anos, ou então familiares que tiveram câncer de ovário ou câncer de mama bilateral, e até mesmo o caso de câncer de mama em homens, que essas pacientes começam o rastreamento com exame e mamografia a partir dos 35 anos. 35. Então seriam 5 anos a menos. Cada um mas já com mamografia. Já com mamografia. E o indicado ainda é o autoexame. Começa-se no autoexame, a mulher identifica mais facilmente no autoexame com nódulos, ou existe algum outro meio assim que ela consiga, às vezes não aparece o nódulo. O autoexame, então, ele é bem incentivado para as pacientes fazerem, só que a gente tem que tomar cuidado com o autoexame, tá? Ele não substitui o exame clínico do médico e não substitui a mamografia, tá? Ele leva a muitas biópsias, né, desnecessárias, e também às vezes a paciente não encontra um nódulo que deveria estar ali, que na verdade o médico ou o enfermeiro treinado poderia encontrar. O nódulo de mama normalmente ele é palpável só depois que ele tem já mais ou menos uns 2 centímetros de tamanho. Antes é muito difícil conseguir palpar um nódulo com menos de 2 centímetros. 2 centímetros indica que ela está já no estádio 2 do câncer. Entendeu? Já está no segundo estágio. Ele vai até qual estágio? Até o 4. 4. Então ela já está na metade. Seria um indicado assim, o ideal seria que ela descobrisse no estadio inicial, ou às vezes até lesões que são pré-cânceres até. Que aí só com a mamografia ou às vezes exames mais sofisticados para encontrar. Não consegue identificar. Então não substitui, o autoexame não substitui o exame médico ou do enfermeiro treinado e não substitui a mamografia. A gente acompanhou aí, doutores, na entrevista das mulheres, cada uma descobriu cedo a doença. Isso ajuda, facilita? Com certeza, a gente sabe que o diagnóstico precoce é um fator preditivo positivo importante ali para a sobrevida do paciente, tá? Um fator prognóstico importante. Tá? Como o Leonardo conversou, a gente tem 4 estadiamentos, tá, do câncer de mama. Os pacientes que estão no estágio inicial, no estágio 1, eles têm uma perspectiva de estarem vivos de 5 anos acima de 90%, ao passo que aqueles pacientes que têm a doença mais avançada, no estágio 4 já, que abre um quadro com doença metastática, menos de 5 a 10% no máximo desses pacientes estão vivos de 5 anos. O maior problema que eu vejo é que menos de 20% desses pacientes são diagnosticados na fase inicial. Né? Então daí a importância de você poder fazer um rastreamento e uma detecção precoce do câncer de mama. Ele agiliza, no caso daí, o tratamento. Ele costuma ser diferenciado se for descoberto no estágio 1? A maioria até que pega um diagnóstico precoce não vão nem fazer quimioterapia. Estavam só fazendo uma cirurgia mais conservadora até, né, pouco mutilante. Aí a paciente vai talvez tomar alguma medicação depois só. É bem mais tranquilo o tratamento. Então a gente mostrou aí na história de cada uma fez uma quantidade de quimioterapias, quantidade até de cirurgias também modificou ali, uma fez 2, outra fez 1. Isso vai mudando de acordo com o estágio da doença? Com certeza. A quimioterapia depende do intuito que você está fazendo na quimioterapia. Né? Pacientes com doença localizada do câncer de mama, a gente tem uma tendência de fazer uma quimioterapia antes da cirurgia. Tá? Ou então logo após a cirurgia. Tá? Ao passo que o paciente que abre o quadro com doença metastática, esse paciente pode fazer uma quimioterapia por um período indeterminado. Tá? Então, claro que o tipo de quimioterapia, a duração da quimioterapia vai depender de qual o intuito que você está fazendo para tratar o paciente. Está sendo no intuito curativo ou no intuito paliativo. Tá? Então, depende mesmo. Doutor Leonardo, o senhor que é especialista na cirurgia, normalmente todas as mulheres passam por cirurgia? Praticamente todas, né? Menos aquelas pacientes que já estão no estadio mais avançado e que a cirurgia não vai trazer um benefício para ela. Né, mas praticamente todas vão para a cirurgia.
Então tem esse tratamento aí, então, com rádio, químio, vai depender do estágio da doença, mas a cirurgia normalmente é a mais indicada. O tratamento é multimodal, como você falou, é a rádio, a quimioterapia, a cirurgia. A sequência, a ordem disso daí, o tipo de cirurgia, o tipo de quimioterapia é individualizado, né? Não tem uma regra para isso daí. As mulheres ainda têm muito medo quando se fala de câncer de mama, da químio e da rádio. Ela melhorou? Está melhor assim, no sentido de o tratamento decorrendo dela está melhor no resultado? Com certeza, não só nas quimioterapias, Franciele, mas também nas medicações pré-quimioterapias, nas drogas contra náuseas, por exemplo. Tá? Então, hoje, com certeza, a paciente faz a quimioterapia, tolera muito melhor o tratamento. Tá? A gente tem opções terapêuticas que a gente não tinha há 10 anos atrás. Então, melhorou muito o tratamento, a tolerância e a aderência do paciente ao tratamento. Então, isso ajuda muito, com certeza. Ajuda muito. E tira um pouquinho daquela velha história da mulher com medo do câncer. Claro que eu acho que a mulher tem que ter esse medo, faz parte também, né? É importante para a mulher se tratar. Né? É normal, é esperado. Com certeza. Bom, gente, a gente tá aqui nessa conversa, vai mostrar um pouquinho mais das histórias, mas antes eu vou para um breve intervalinho, no próximo bloco eu volto contando um pouquinho mais sobre a história dessas 3 mulheres.